Olá, bom dia. São 3 horas da manhã do dia 20 de fevereiro de 2023. Portanto, segunda-feira de carnaval, 20 de fevereiro. E nesse vídeo nós pretendemos ainda continuar o tema profecias. Começou lá com a estátua de Nabucodonosor, depois a interpretação do sonho, que o Nabucodonosor sonhou com a estátua. Depois nós temos Daniel interpretando o sonho e fundando o Colégio dos Magos Caldeus. E aí, depois nós inserimos um fato que Daniel teve uma visão, e nessa visão ele vê que há uma luta entre um carneiro e um bode, que eu acredito que é a Rússia e o atlanticismo e o eurasianismo, na linguagem de Alexander Dugin. O carneiro sempre foi o símbolo do sacerdócio, da espiritualidade, portanto se adequa bem ao império, as Rússias, que é a Santa Rússia, era chamada assim, né? A Santa Rússia. E nesse momento, Vladimir Putin tem ao seu lado, como seu braço direito, Cirilo II, patriarca de Moscou. Então, o carneiro estaria aí, a meu ver. E o bode seria exatamente a OTAN, os Estados Unidos, que mais? O G20, o G7, que é justamente fazendo todo tipo de crime. Por exemplo, esse terremoto está meio sem explicação, né? A Turquia de Erdogan era o principal aliado, o braço forte no qual Putin confiava. E repentinamente é exatamente na Turquia que acontece o terremoto. Outra coisa, os peritos romenos foram até lá e não existe um epicentro do terremoto. Todo terremoto tem um epicentro. E esse terremoto da Turquia não teve epicentro, ou seja, foi coincidência. O terremoto foi na Turquia do Erdogan, braço direito do Putin, ou seja, é ele que tem uma falha, ele abriu uma brecha na OTAN, é exatamente o país dele que vai ser atingido, e vai ser atingido por um terremoto que é superficial, como eu vi o vídeo do especialista explicando, o geólogo, é superficial, e a deputada romena dizendo no parlamento romeno que não houve um epicentro, e todo terremoto tem que ter um epicentro. Então, tudo leva a crer que não foram causas naturais. Há alguma coisa aí que a gente talvez não deva ir muito fundo, né? Nós estamos num canal que há certas restrições, mas me parece que é muita coincidência, né? A Turquia de Erdogan, que era a brecha na OTAN, a favor do Putin, um terremoto que não tem epicentro, portanto, não parece ter sido produzido por causas naturais, e com isso a Eurásia vai perder, porque sem o Erdogan não adianta ela ter a Bielorrússia do lado dela, e Irã, não, Erdogan é que era a peça fundamental do xadrez da guerra russo-ucraniana. Então, a meu ver, aquela visão de Daniel que eu dei no capítulo, né, a Eurásia será vencida, seria exatamente a luta do bode com o carneiro. As forças espiritualistas simbolizadas pelo carneiro e as forças de magia negra, criminosas, perversas, simbolizadas pela OTAN e pelo Império Rothschild. Então, essa foi a interpretação que eu fiz. Acho que está correta, mas vamos ver. O tempo é senhor da verdade. E vamos agora aqui continuar, então, o fabuloso Império Romano, que é exatamente o fim da profecia que é de Daniel, que é a profecia, não, da interpretação que Daniel dá
a estátua de Nabucodonosor. A cabeça, o Império Caldeu, o peito, o Império Medo-Persa, o ventre, o Império Helênico, Alexandre, da Macedônia, os gregos, e as coxas, pernas e pés de ferro são Roma, mas os pés são misturados barro com ferro, e aí vai cair. Mas vai chegar a isso aqui, que é, segundo a interpretação de Daniel, seria o maior império do mundo. Então ele dá 4 impérios. E aí nós vamos agora provar que o profeta não domina a profecia. Quando Isaías diz a Acabe, a jovem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, ele está falando de Acabe mesmo, ele está falando da filha de Acabe, que deu à luz um filho que chamou Emanuel. Só que isso vai ter um significado, isso é histórico, mas vai ter um significado super histórico, segundo a linguagem de Júlio Zévola. Vai acontecer com Jesus de Nazaré. E aí vão traduzir por a Virgem dará à luz um filho varão que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então você vê que quando Isaías fala a jovem, ele está falando de uma mocinha de 13, 14 anos. E quando os 70 dizem a virgem, Partenos, eles já compreenderam que não era somente uma jovem, era uma virgem. O que caracteriza essa jovem é ser virgem. O profeta, esse é a essência desse vídeo, o profeta não tem domínio sobre a profecia. Ele é tomado pelo Espírito e o Espírito interpreta a profecia. Mas ele não está totalmente consciente. Há um estado de êxtase, e é nesse estado de êxtase, mal comparando a incorporação nos terreiros, é nesse estado de êxtase. Portanto, quando Daniel, aparentemente ele errou, porque aí ele diz, depois do 4º Império Romano, então esse 4º Império será destruído por uma pedrinha, que sai do alto de uma montanha e será totalmente conquistado por essa pedrinha, que se tornará um grande, magnífico rochedo. E aí o Império Romano de fato se torna cristão. Mas, agora tem sempre mas, vamos mostrar a vocês, como eu dei o exemplo aqui de Isaías. Isaías não estava consciente de que a sua interpretação histórica da filha de Acabe, a jovem, seria a virgem. Os 70 já percebem isto, e daí para frente o texto será sempre trazido a virgem, Partenos. Então também Daniel estava confiando no seguinte: até a sua época os reinos eram conquistados pela espada. Então, dentro do Colégio Magos Caldeus, nós chamamos o ciclo de espadas. O mundo antigo, os impérios antigos, eram conquistados pela espada. Era morte, sangue, era guerra. Então Daniel está falando exatamente dos 4 impérios que pertencem ao ciclo de espadas. Por isso que ele acaba com Roma, que é o último império dentro dessa visão do ciclo de espadas. Então, mas ele não tem controle sobre a profecia, porque o ciclo de espada não acaba aí. A pedrinha que se transforma depois num rochedo e que dominará todo o Império Romano, também dentro desse império, que durará para sempre. E aí nós vimos que com a história do bode e do carneiro realmente vai durar para sempre. Então ele está falando do ciclo de espadas, mas o ciclo de espadas vai acontecer no Império de Cristo. Ou seja, o Império Cristão vai ter o ciclo de espadas também. Só que vai ser introduzido um elemento novo, o cajado do pastor. Então, prova que Daniel não tem domínio sobre a profecia. Ele está falando do encerramento de um ciclo, ou seja, os grandes impérios serão conquistados pela força das armas, da espada, da guerra, do sangue, e agora o Império Cristão
vai ser outra coisa. Jesus é o bom pastor. Jesus se identifica dizendo: eu sou o bom pastor. E ele já é descendente de Davi, que é filho de Jessé, que é um pastor de verdade. Pastoreia as cabras, as ovelhas, os camelos e as jumentas de Jessé, seu pai. É o mais novo. Então veja, o profeta não domina a profecia. Isso vamos enfatizar nesse vídeo, para vocês poderem entender, senão vocês pensarão que Daniel errou. Porque vai continuar havendo guerra, derramamento de sangue, espadas, mesmo no império do pastor. Ou seja, o bom pastor, Jesus, que é a pedra, o seixo, a pedrinha, vai usar o cajado. A espada, o ciclo de espadas, é substituído pelo ciclo de paus, ou bastões, como nós dizemos no Colégio Mago Caldeus. Mas isto não impede aquilo. Ou seja, o Império Romano, que é o último dos 4 impérios conquistados pela força da espada, vai ser totalmente conquistado pelo cajado do pastor, do bom pastor, Jesus de Nazaré. Mas não vai ficar sem o uso da espada. Vai haver muita guerra interna aqui. Inclusive, nós vamos enfatizar que outro império surge dentro desse império. E isso Daniel não fala. Ele dá a entender dentro da profecia dele que o Império Romano será tomado pelo rei, cujo reino durará para sempre, e fim, ele acaba aí. A interpretação termina aí, né? Complementada com a visão do bode e o carneiro, que esse império depois vai ter uma luta entre ele, o carneiro é o símbolo do Cristo, o sacerdócio, e o bode é o símbolo do feiticeiro, do bruxo, da magia negra. Então, mas aqui também o ciclo de espadas vai continuar. Começa um novo ciclo, o ciclo de bastões ou paus, mas vai acontecer de se levantar aqui dentro, reino contra reino, né? Vai haver muita luta entre os senhores feudais, duques e condes vão se rebelar uns contra os outros, né? A guerra de 30 anos, a guerra das duas rosas, e vai por aí dentro do cristianismo. Carlos Magno, imperador da França, vai submeter todos os pagãos da França pela espada, crê ou morre. O Papa vai expulsar, vai matar Átila, a espada. Então o profeta não é dono da profecia, ele não domina a profecia. Mas nós queremos aqui enfatizar isso mais ainda, mostrando uma coisa notável. Surge dentro desse império, e Daniel não tem conhecimento disto. Ele pega a interpretação do Império Romano, que se torna, encerra o ciclo de espadas e começa o ciclo de bastões, ou paus, levando em conta a terminologia do tarô, que é usada no Colégio dos Magos Caldeus. Mas acontece que dentro do Império Romano, que é substituído agora, o rei, o imperador, deixa de ser confiar na espada, e o bispo de Roma passa a orientar o imperador. Aí está a grande mudança. O cajado, representando o bispo de Roma, passa a coroar os reis, mas a espada não deixa de existir. A espada continua existindo. Então, se nós não levarmos isso em conta, vamos achar que Daniel errou. Coexistem. Há um elemento novo. No tarô nós temos ouros, espadas, paus e copas. Então cessa o ciclo de espadas com Roma, e a pedrinha, Jesus, inaugura o reino de Deus. Mas vai surgir dentro do cristianismo o Império Muçulmano. Aqui está, o Império de Maomé, a expansão do Islã. Onde é que está o título? A expansão do Islã. Ou seja, esse império, fabulosamente grande, surge dentro do Império Romano, ou seja, do Império agora cristão. Então o Império Cristão
que subjuga o ciclo de espadas, e aí os bispos vão mandar nos governantes, os cardeais, né, os pregadores, né? Então, o ciclo de bastões, o paus, vai prevalecer. Mas olha aqui, ó, aqui está o Império Maomé, no ano 620, ele cria um império deste tamanho, que vai se inserir dentro do Império Romano. Ele vai ter um papel, ele vai pôr em risco o Império Romano. Ele surge aqui dentro e quase conquista. Ó, o tamanho é fabulosamente grande. Então, isso Daniel não previu. Um império dentro do outro império. Ele disse que Roma seria o último império, e como tão grande como nunca houve outro antes, nem haveria depois. Ora, o Império Islâmico, o Islã, é tão grande quanto o romano, e quase que conquista ele. Fica faltando pouca coisa, ó. O que é que fica faltando para ele conquistar? A Itália, ó, a botinha da Itália aqui, que é o centro do Império Romano, ele não conquista a Ásia, né? Mas ele pega, ó, quase todo o Império Romano. Isso Daniel não previu. Então, estamos provando que então coexistem duas civilizações, dois grandes impérios, e todos os dois estão misturados. Porque o que é que leva Maomé a construir o seu império? A fé. Ele recebe uma revelação, segundo a história do Islã, ele recebe uma revelação, e através dessa revelação ele compõe o Alcorão. Então surge assim o mundo árabe, com Maomé, ano 620, dentro do Império Cristão, do feudalismo, e aqui dentro do mundo árabe, então Maomé compõe o Alcorão, que é o bastão. Por quê? Porque ele quer converter, ele quer que os homens deixem de brigar e aceitem a fé em Alá. A ideia é semelhante ao cristianismo. Inclusive, a Virgem Maria é venerada, Jesus é venerado, Moisés é venerado pelo Alcorão, sabiam? Eles têm papel destacado, ou seja, todos os profetas judeus e todos os grandes santos cristãos são venerados pelo Alá, pelo Alcorão, pelo Islã. Então, vigora a lei do bastão. O bastão se sobrepõe à espada, mas a espada não deixa de existir. E isso Daniel não viu. Então vai ser interessante nós percebermos isto. Há uma sobreposição. Jesus é o bom pastor. Então, não é pela espada que ele conquista Roma, é pela força moral, pelo amor ao próximo. O reino dele é o reino dos corações, a preferência pelos pobres, vai reerguer aqueles que são abandonados, e Maomé vai tentar destruir os ídolos, acabar com o império idólatra, império não, estados idólatras, que é o mundo árabe, e vai fazer com que, também pela força da fé, pela revelação do anjo Gabriel, segundo ele testemunha, surge um império dentro de outro império. E esse império é fabuloso. Então, nós temos aqui um livro de arte onde mostra o mundo islâmico, ou seja, o Império Islâmico dentro do Império Romano, ou seja, dois bastões. Olha que coisa maravilhosa, gente. A cúpula do Rochedo em Jerusalém, isso é maravilhoso. Toda vez que você tira uma foto de Jerusalém, aparece essa mesquita árabe, é a mais famosa. Então, isso é do Império Islâmico. E o Império Islâmico, quase que engoliu o Império Romano. São simultâneos. O Império Romano passa a ser cristão no ano 500, quando o cesaropapismo inicia, e aí a espada cede lugar ao báculo, de certa forma.
se deixa, vamos dizer assim, subjugar. Passa a ser secundário, mas não desaparece. E, além disso, Maomé, com a intenção de converter ou de ser outro pastor de almas, ele termina criando um império que também vai ser crê ou morre. Também, a lei vai ser a mesma. Quer dizer isso que? Quer dizer isso que o ciclo de espadas não cessa. Ele coexiste. Ele vai coexistir. Olha, a arte islâmica é assim, figurinhas pequenininhas. E aqui tem um especial que eu quero mostrar a vocês. Maomé sendo levado para o céu em cima do arcanjo Gabriel. Ó, aqui esse cabrito aqui é o arcanjo Gabriel, chamado Burak. E esse personagem que está em cima do Burak é Maomé. Então aqui nós temos a ascensão de Maomé ao céu, levado pelo arcanjo Gabriel, né, figurado por uma esfinge. Esse quadro é lindíssimo. Ele inteiro, ele grande, é maravilhosamente lindo. Então aqui, ó, provando que ele termina sendo levado para os braços de Alá. Venceu o bastão. Mas quanto sangue ele não derramou? E Daniel não viu isso. E nós temos... Eu desmarquei, tem alguma coisa marcando aqui? Não, não tinha não. Olha aqui, que arte maravilhosa. Olha, isso é arte islâmica. Fantástica. Ainda hoje nós temos, né? A arte islâmica tomou conta da Espanha. Então, arte islâmica. Então Daniel não viu isso. Quer dizer, o profeta não domina a profecia. Ele tem uma pálida visão dela. Ele interpreta. Ele é, digamos assim, ó, na Espanha, o Império dos Omíadas, eles se estabelecem na Espanha e praticamente dominam a Península Ibérica toda. Não é pouca coisa. A Península Ibérica era um dos focos de poder de Roma. Olha, minha gente, isto é arte islâmica. São igrejas, são mesquitas. E agora eu vou... Mas a mais bela é realmente essa. Mas, então você vê, tá vendo? Ó, o mundo islâmico entra no ano 620 dentro do Império Romano. E a arte islâmica, portanto, vai ser uma arte do bastão, um pastor. Maomé é pastor de camelos, assim como Davi é pastor de camelos, de cabra, de cabrito, de carneiro, e ele vai converter o povo dele, que era idólatra, ao bastão. Ele pretende ser um pastor como Jesus. Então são semelhantes, mas Daniel não viu isso. E aí, meus amigos, nós vamos ter, então, duas civilizações. Nós vamos ter aqui a civilização feudal. Já mostrei a vocês, esses dois livros aqui, né, resumem toda a civilização feudal, a Europa feudal, chamada Idade da Fé. Não vai dar tempo de mostrar tudo, né? Império do Romano, tá vendo, ó? Então, aqui nós estamos na profecia de Daniel. Surge uma filosofia diferente. A filosofia grega cede. Vai surgir a filosofia cristã no lugar da grega. E também a arte muçulmana, também vai sair uma filosofia. Avicena e Averroes são dois grandes filósofos. Vão interpretar Aristóteles. Então, são muito semelhantes os dois impérios, o cristão e o muçulmano. Então, se por um lado nós temos aqui a literatura cristã, que eu vou mostrar para vocês, ó, o Evangelho de Jesus Cristo, as escrituras originais gregas, de um lado em grego, de outro lado em latim. Novo Testamento, Bíblia grega e latina. Se eu passar uma página, vocês vão ver que um lado está em grego
e outro lado está em latim. Tá vendo? Ó? Aqui é o Antigo, é o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. Só. Novo Testamento. Tá? Então, não é a Bíblia, é o Novo Testamento. Em grego e em latim. Os originais. Aqui não sei se dá para ver. Ó, Novo Testamento. Em grego e latim. Só o Novo, não é a Bíblia completa. Em grego e em latim. Começando com Mateus. Ó, Novo Testamento é o original em grego e latim, começando com Mateus. São Mateus é o primeiro. Em latim, Sanctum Jesus Christo Evangelium secundo Matthäus. Cata Matthäus. Grego do lado de cá, latim do lado de cá. Aqui é a Bíblia toda, trazida por São Jerônimo para o latim, mas essa Bíblia vai ser dividida. A partir daqui, nós temos só o Novo Testamento. A partir daqui, ó, esse pedaço aqui é só o Novo Testamento. Aqui é o Antigo e aqui é só o Novo, em latim. Aqui é só em latim. Então, a cultura cristã, ela vai prosperar, ela vai dar edifícios, ela vai dar arte, literatura, filosofia, mas não nos esqueçamos, pode até ser os apócrifos, não tem problema. Aqui nós temos os evangelhos apócrifos, mas são evangelhos, de qualquer maneira são evangelhos, e assim nós estamos mostrando a vocês que o Império Romano foi tomado pelo Império Cristão, mas o Império Cristão teve que se defender do Império muçulmano. Teve que se defender. E aqui nós temos várias gravuras. Aqui nós temos a pregação de Paulo. Gostaria de encontrar, fácil para mostrar para vocês. Quando Paulo começa a pregar, seria mais ou menos o início. Aqui, ó, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, no Areópago de Atenas. Aqui estamos no início do cristianismo, portanto, a espada está cedendo ao báculo. Depois nós temos aqui o Papa de Roma, vai expulsar Átila e vai matá-lo. Olha a espada aí. Aqui nós temos o quadro que já mostrei várias vezes, ó, Átila no cavalo branco e o Papa aqui com a cruz. Então nós temos aqui os dois personagens importantes, o Papa no seu cavalo com a cruz, Gregório Leão Magno, tá vendo? O Papa. Aqui são São Pedro e São Paulo, e aqui Átila, aqui ó, Átila que é morto pelos exércitos do Papa. Logo, a espada não cessa, o ciclo de espadas continua. O ciclo de espadas continua. Então, isso é que nós queremos mostrar. O profeta não domina a profecia. Ele não tem domínio sobre a profecia. E, finalmente, aqui vai aparecer os árabes. Ou seja, o Império Muçulmano. Maomé vai surgir aqui e vai impor a cultura muçulmana. Olha o tamanho do império dele. Olha só. Quase vai engolir o romano. E coisas lindíssimas vão ser produzidas. Belíssimas. Acho que aqui nós temos de novo Olha, minha gente, dá uma olhada nisso aqui. Mas vejam com carinho. Vejam com carinho. Isso aqui é a entrada de uma mesquita árabe. Que coisa maravilhosa é essa? Pois é esse um império que estava dentro do Império Romano. Ou seja, dentro do Império Cristão surge um outro império
Isso Daniel não viu. Isso ele não viu. Então, estamos mostrando assim que o profeta não, finalmente, o cristianismo vence e começa a Idade Média. Aí pronto, aí o perigo é quando começa o Império Cristão. A Idade Média é o início, é quando Roma deixa de existir como império e passa a ser o Império Cristão. Mas os árabes vão instaurar o seu império dentro do Império Cristão. Ou seja, o reino do rei, que reinará para sempre, vai ter que enfrentar os árabes. E eu vou terminar mostrando para vocês uma figura maravilhosa, duas figuras maravilhosas. Uma simbolizando o Império Cristão e outra simbolizando o Império Muçulmano. Lindíssimas. Aqui nós temos o interior do Vaticano, a Igreja de São Pedro, a maior basílica católica do mundo, minha gente. Ó, lá está o altar, as colunatas de Bernini, aqui está o altar. O Papa celebra aqui, ó, o baldaquino e a capela, a nave central da capela. Vamos mostrar isso aqui por fora? Vamos mostrar isso aqui por fora. Eu marquei exatamente para a gente ver por fora e por dentro. Aqui nós temos por fora. Por fora é assim. Visto de fora é assim. Visto por dentro é daquela maneira. Mas os árabes não ficam atrás. Vou mostrar para vocês agora a construção de um grande edifício muçulmano feito por um sultão. Aqui está ele. Olha aqui ele. O nome dele é Hassan al-Bolkiah. Nasceu a 15 de julho de 1946. Olha só que coisa fantástica. É o interior de o maior palácio habitado do mundo. É o palácio dele. E ele é um sultão, portanto, da religião maometana. Um paraíso privado, diz o título. Então, a cultura árabe rivaliza com a cultura cristã. As maravilhas construídas pelos muçulmanos são idênticas. Como é que você vai escolher qual é o mais belo? É o interior do palácio do sultão Hassan al-Bolkiah ou é o interior e o exterior da Catedral de São Pedro? Vamos mostrar o interior. Qual dos dois? Difícil. Então, esse vídeo teve apenas a finalidade de dizer: o profeta não tem domínio sobre a profecia. Daniel interpretou certinho, mas ele se baseou apenas no ciclo de espadas, quando os grandes impérios eram conquistados pela força da espada. Mas a espada não cessa. Vai acontecer no Império de Cristo. A cristandade vai usar a espada, embora o báculo ou o cajado do pastor supere. O imperador se subordina ao bispo, ao papa, mas então subsistem ambos. Os dois subsistem. A mesma coisa Maomé. Ele é um pastor de camelos. Também é o bastão. Mas ele vai fazer a mesma coisa. Quem não adora Alá não merece viver. E aí ele vai matar. Então, se sobrepõem os dois objetos aqui simbólicos, dentro da simbologia do tarô, que nós estudamos no Colégio dos Magos Caldeus: espadas e paus, ou bastões. Então, aqui para mostrar a vocês que um não invalida o outro.
Vocês sabem que no tarô são 4: espadas, copas, ouros e paus. Então aqui nós temos espadas e paus. No mundo antigo só se usava espadas. E aí Jesus Cristo inaugura a era do bastão, o cajado do pastor. E aí dentro do Império Cristão aparece outro pastor, que é Maomé, que põe em risco muito grande a independência da cristandade. Então, tudo isso nesse vídeo é para fazer a vocês que coexistem. Os grandes impérios se conquistavam pela espada. O Império Cristão vai continuar coexistindo com a espada. E surge um novo império que Daniel não menciona, o Islã, né? O Império Muçulmano, ele não menciona. E surge dentro do Império Cristão. No ano 620, a Idade Média começa no ano 500 e vai até 1500. São 1000 anos, curiosamente, né? Exatamente. Então, aí está. O profeta não tem domínio sobre a profecia. É essa a intenção desse vídeo. Ele é tomado de êxtase, o espírito o move, eu disse, é semelhante a uma incorporação, e assim ele dá a interpretação da profecia, mas ele não está totalmente consciente. Isso em todas as religiões, tanto no Islã quanto no Novo Testamento, aqui original, grego e latino, começando com Mateus, então, aqui é original, Novo Testamento, Bíblia grega e latina. Tá vendo? Ó? Mateus vai ser o primeiro. Kata Mataion. Isso é em grego. Isso é grego, gente. E aqui é latim. E Jerônimo vai fazer a sua versão da Bíblia, que será completa, mas que vai ter uma parte exclusivamente cristã, Novum Testamento, em latim, chamada Vulgata Clementina, ou Bíblia Vulgata. Tá? Tudo isso vai caracterizar a cristandade, do ano 500 a 1500. Mas o Novo Testamento é só esse pedacinho. O Antigo Testamento é esse aqui. Então, está dito, e vão surgir os apócrifos. 115 evangelhos apócrifos. 115 estão aqui. Portanto, temos que considerar, aqui é uma edição de divulgação, é a história de Jesus Cristo feita jornalisticamente, para você ler ela toda, do começo ao fim, mas o que nós queremos dizer quer sejam apócrifos, quer sejam em forma de romance, quer seja em forma de Bíblia, vão conviver com o mundo árabe e com o Império Islâmico. Logo, Daniel não viu isso. Espero que vocês tenham entendido que quando o profeta quando ele interpreta uma profecia, ou quando ele diz uma profecia, ele não tem domínio sobre a profecia. Esse é o assunto desse vídeo. O profeta não domina a profecia. Muito obrigado, divulgue o canal, continuamos crescendo e não se esqueçam, nossa primeira live, dia 7 de março, às 19 horas. Primeira quinta-feira do mês de março, às 19 horas, dia 7 às 7 horas. Portanto, de noite, 7 da noite, teremos nossa primeira live. E aí, até lá.
se Deus quiser.